Esse ponto que o André está falando, da questão das plataformas digitais. O único ponto do PL da censura, o PL das fake news, né, o 2630, dos primeiros pontos, depois foi mudado várias vezes, era isso. As plataformas não podiam retirar do ar publicações sem explicar o porquê. Porque hoje elas têm domínio total absoluto do debate público naquela plataforma. Ela te retira do ar, derruba seu perfil, você não sabe nem por que isso está acontecendo. Na Oeste, a gente foi demonetizado por 1 ano e meio sem saber por quê. Tive que entrar com um processo contra o Google, né, a Alphabet, no caso, o dono do YouTube, para saber por quê. Depois ganhamos todas as instâncias e depois descobrimos a razão. Acho que até sem sigilo, não posso falar muito desse processo. Mas assim, não queriam falar nem o porquê isso. Falar, violaram as regras da plataforma. Mas o quê? Qual post? É sempre como? Assim, né? Então, assim, um ponto desse PL horroroso, um PL que dá censura, um PL que deveria ir pro lixo da história, era interessante. O único ponto era esse. Ela tinha que falar por quê você me retirou e, eventualmente, tá tempo de recurso, porque senão vira terra sem lei. Aí temos um problema de fato. Só que o problema é o seguinte, esse PL, ele também impunha que as plataformas ativamente, sem processo judicial, tirassem os conteúdos do ar. Então, imagina só, a gente está aqui discutindo como o judiciário erra. Imagina entregar, então, isso para a plataforma sem judiciário. Eles terceirizaram a censura com esse PL 2030. E em período de eleições, então, que é o nosso assunto aqui, nós vimos isso pegar fogo recentemente. O Nicolas teve as redes sociais dele derrubadas várias vezes. Outros parlamentares também, recentemente. O próprio Pablo Marçal também. Então, trazendo tudo isso para a realidade das eleições, vocês acham que esse tipo de descontrole a respeito, eu até passo para você, Carlos, a respeito dessa queda das redes sociais, tem o poder de influenciar resultado, de fato, de uma eleição? Eleição no Brasil e no mundo hoje se decide nas redes sociais. A mídia conta zero. Propaganda obrigatória, propaganda gratuita, obrigatória política, conta nada, zero. Isso, a classe política antiga não entendeu ainda isso, né? A gente estava falando outro dia, o Geraldo Alckmin tinha maior tempo de televisão de 22, de 18, recebeu 4,7% dos votos. E o Bolsonaro, que tinha quase 1 minuto, nem um minuto, ganhou a eleição. Então, a rede social é fundamental em um país como o Brasil, que é viciado. O Brasil é viciado. Depois dos Estados Unidos, o Brasil, que mais consome a rede social, é viciado em rede social. Então, a eleição se define em rede social. Bloqueou a rede social, o cara não consegue mais se informar. Especialmente as camadas mais baixas da população. E então, o judiciário entendeu isso. Então, a censura é para evitar que essas pessoas entendam, especialmente notícias que as pessoas gostam. Por exemplo, a Janja foi para Nova York e gastou 200 mil. Isso pega na turma da classe C, D e E muito mais do que saber, o arcabouço não foi cumprido. Tá nem aí, nem sabe o que é arcabouço. Só que aquela notícia lá, que é verídica, se chegar lá embaixo, é uma bomba política, né? Então, o que aconteceu no Brasil foi uma violência política por parte do judiciário, sem nenhuma explicação. O mundo está começando a perceber isso. Em 22, meio que passou despercebido. Assim. Agora, nos Estados Unidos, eles estão acordando também. As redes sociais estão com medo que isso volte a acontecer. Por quê? Porque uma empresa americana que opera fora dos Estados Unidos deve respeitar a lei americana, inclusive a Constituição, senão ela pode ser perseguida lá. E a primeira emenda da Constituição americana é liberdade de expressão. Então, o Musk, aquilo que ele fez, não foi apenas para a questão de valores, de princípios que ele defende. Foi porque ele sabe que pode ser processado nos Estados Unidos por estar violando as leis dos Estados Unidos no Brasil. As outras redes sociais também estão nessa saia justa. Então, por isso que eles não sabem bem como atuar, porque de um lado, eles podem ser censurados e ter contas bloqueadas e ter uma série de abusos judiciais por parte do Supremo, né, como a gente está vendo no caso do Twitter, e do outro, nos Estados Unidos, tem deputado que está começando a dizer, vem cá, você tem que respeitar a lei aqui, e a lei aqui não permite censura. Então temos essas duas coisas, uma violência política acontecendo, uma interferência que mudou as eleições de 22, claramente, né? E que pode mudar agora em 24. E ao mesmo tempo lá fora temos esse problema grave que está acontecendo, que as plataformas também não sabem muito bem o que fazer. Agora, só para complementar também aquilo que o André estava falando muito claramente, a questão das redes sociais também, temos uma questão de quem trabalha dentro das redes sociais. Essa questão dos sensores internos nas redes sociais. São a turma que não conseguiu, muitas vezes, vagas em jornalismo e veículos, acaba trabalhando lá. Então, são os piores do jornalismo, que são egressos de faculdade. Lá em agências de checagem. Agência de checagem. Então, quem não conseguiu ser jornalista, vira agência de checagem. Você tem que dizer o que jornalista pode ou não falar. Então,